Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. Muito bom dia para você que agora está sintonizado no programa Hora de Notícias. Estamos no ar nesta segunda-feira, dia 8 de junho, para trazer as principais notícias de Jequié e região. Este é o programa Hora de Notícias que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 9 horas. E já temos alguns destaques que vamos comentar aqui do blog Jequié Repórter. Você já pode ir deixando sua curtida no vídeo, mandando o seu alô, mandando o seu bom dia, que a gente vai ler todos os comentários aqui no Facebook e também no Instagram. E para começar o programa, começo dando bom dia ao jornalista Wilson Novaes. Muito bom dia para você, Wilson, nesse início de semana. Pois é, bom dia para você, Rony Brainer, bom dia para todos os nossos internautas aí, aqueles que estão no Facebook, o pessoal no Instagram também, nos acompanhando, semana que começa, né? Vamos ver se a semana, a gente fica torcendo sempre que a cada nova semana a gente possa evoluir positivamente, né? Nesse momento de pandemia, que possam ser trazidas aí boas notícias, esperança que renova, mas até o momento não, né? Ao contrário, muita turbulência, o Brasil vivendo uns momentos assim de segurança absoluta, principalmente para aqueles que não estão, né, no meio da politização de todo esse problema. Nem as pessoas que, de certa forma, se mantêm fora do contexto, né? Não estão em manifestações contrárias ou a favor, preocupadas, não é? Claro, cada um tem tem seu entendimento, seu pensamento em relação a tudo, mas é evidente que não está diretamente ligado a todas essas situações vividas. Agora, por último, essa questão dos boletins do governo federal que mudaram a estratégia, né? E muitos entendem que é uma forma, inclusive, de esconder números, né? Por conta da repercussão no país e até lá fora, né? O Brasil ocupando a segunda posição no mundo entre os países com maior número de infectados, pessoas com casos confirmados, mas vamos ver, né, a partir de hoje. Quer dizer que você já nos trouxe aqui, fora do ar, a informação de que o toque de recolher ainda permanece. E também a possibilidade de abertura do comércio ainda é algo em discussão, mas não chegar ainda a um denominador comum, não é? É verdade, Wilson. Sobre o toque de recolher, é uma medida até, de certa forma, que pode ser esperada, porque os números de casos continuam aumentando em Jequié. A gente vai comentar daqui a pouco os números oficiais e tudo mais, mas já passou dos 500 casos confirmados e foi uma medida que o Rui Costa encontrou para ver se diminuía o aumento desses casos em Jequié, como foi utilizada em outras cidades, como Ipeaú, se não me engano, o próprio Tabuna teve isso, não sei se ainda permanece. E tem várias dúvidas em relação ao comércio, a gente tem até algumas imagens que eu vou passar daqui a pouco, sobre o fechamento das ruas do CEAVIG, que teve a presença da Polícia Militar, do Sutran, assim como no bairro Joaquim Romão e no Jequiézinho, que são onde acontecem as feiras livres, que estão proibidas, mas que chegaram a acontecer ainda assim. Pois é, eu diria a você, Rony, e aos nossos espectadores, nossos internautas, eu discordo, que eu não vejo o resultado prático. Se me provarem que tem um resultado prático, até eu dou o braço a torcer. Mas eu não vejo
um resultado positivo nessa antecipação do toque de recolher para 17 horas. Eu entendo que criou mais aglomeração. O corre-corre. Sim. Aquele corre-corre que começa às 15, às 16, para você fazer o que teria que fazer até às 17, correr para casa. Era 20 horas o toque de recolher. É evidente que o toque de recolher às 20 horas era a ideia de retirar das ruas quem não tinha o que fazer, quem estava de bobeira aí na rua de noite, a partir das 20. Mudou para 16 horas, até, de certa forma, compreensível, né, diante do crescimento dos casos na cidade. Para as 17, eu já acho que houve assim algo que estranho. É o meu pensamento, estou exprimindo um pensamento. 17 horas, por quê? Quando a gente não vê que às 17 tornou o isolamento mais rígido. Não, corre. Porque aí vai mudar para 16, para 15, para 14, não é? Parece aquela questão da maioridade penal da criança. Se mudar para 16 já é maioridade, vai querer para 15, para 14. Está mais ou menos assim. Eu acho que os 18 horas estava de bom tamanho, mesmo que a gente sabe que o isolamento... Ontem, você vai ter imagens aí. Ontem eu circulei pela manhã de carro por alguns locais da cidade e pude ver. Não teve feira no Joaquim Romão. As pessoas estavam circulando em grande quantidade porque os estabelecimentos estavam abertos no entorno da feira. Não teve para o barraqueiro. E a Rua Americano da Costa se transformou na grande feira livre. Foi impressionante. Americano da Costa, Sim. aquela área toda ali que vai para próximo a Totti Lomanto, por ali, todas as barracas foram para aquela... Saíram da praça do Largo São Francisco e foram se espalhar naquela... Então, sempre as alternativas estão sendo buscadas. As pessoas demonstram querer fazer o dinheiro circular, ganhar o dinheiro, vender, para suprir as suas necessidades. Fecha de uma forma e abre de outra. Aí existe a permissividade, né? Permissividade. Eles permitem, vou aqui falar o fácil, né? Que aconteça. E ontem nós vimos isso. Não tinha na praça, lá no Largo, o Jiquezinho da mesma maneira, e falam que existe a possibilidade de que essa semana até as feiras voltem a funcionar, né? Pelo menos um fato que a gente pode comemorar é que nos 2 últimos boletins da Secretaria Municipal de Saúde não teve nenhum acréscimo do número de óbitos aqui na cidade, dos chamados óbitos residentes. E os óbitos que eram de ocorrência, que eram pessoas que vinham de outra localidade, essas pessoas, elas passaram a não constar mais na relação. Sim. Então nós temos 17 óbitos de pessoas aqui de Jiqué nos últimos 2 boletins de sábado e de domingo. Wilson, tem uma frase que fala o seguinte: um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Eu acredito que isso vale muito para a questão do toque de recolher. A intenção é ótima. Vamos retirar as pessoas das ruas, o pessoal vai ficar mais em casa, tem um toque de recolher, a polícia está nas ruas fiscalizando. Mas quando você olha o resultado, e eu tive no centro para fazer umas imagens do CEAVIG, fechado e tudo mais, a quantidade de gente nesse período que antecede o toque de recolher, entre 3 e até as 17 horas, 16 horas, é muita gente. Fora você vê as pessoas correndo. E fora o detalhe, que é para ser observado, que é o chamado jeitinho brasileiro. Sim. Eu saí, foi quinta-feira, toque de recolher às 17. Eu dormi um pouco no ponto, fiquei lá em casa assistindo televisão. Quando eu observei, faltavam 10 minutos. Aí eu saí rápido. Falei, vou ali pegar um negócio que eu precisava, comprar o pão. Já era em cima da hora. Quando eu passei, 2 estabelecimentos já estavam fechados. Mais outros, baixou uma porta, outra, e lotado de pessoas que estavam no corre-corre, e na porta também. Então, tem essa situação, né? Eu acho assim, é como você disse, o efeito prático eu ainda não vejo. Porque, de qualquer maneira,
continuam as pessoas indo para a rua. Hoje eu passei há poucos instantes na Félix Gaspar. Eu não passei no restante da cidade. A Félix Gaspar está lotada de pessoas, de carros e de pessoas. Então, é aquela questão, né, de que a chamada flexibilização, retorno das pessoas, não está definido assim, está valendo, mas está acontecendo. Na prática está acontecendo e é algo que eu fico até em dúvida, Wilson, porque, por exemplo, a gente vê que o comércio, a maior parte do comércio no centro da cidade está fechado, mas ainda assim tem muita gente na rua e parece que é dia normal, digamos assim, que a gente não está no meio da pandemia. Eu fico até confuso pela quantidade de pessoas. A gente sabe que os bancos estão lotados, o Bradesco acho que está superando até a Caixa. Tem dia que a fila do Bradesco supera É a porque fila o da Bradesco foi antecipação do pagamento do Estado e dos aposentados, aquela questão do 13º, a segunda parcela. Sim. E nesses dias lotam mesmo. Lota. Bora mandar uns abraços aqui? Vamos lá falar com o pessoal. Meirilande Santos Brito, um abraço para você, Meirilande. Franklin Pedreira, Franklin Pedreira. Um abraço. É o trava-língua. É o trava-língua. O Djalma Passos, meu amigo Djalma Passos, lá em São... Já estava em São Paulo, né? Jobson Silva, um abraço para você. Elaine Correia Rebouças, estou colada. Que beleza. Ela disse, amo o GQ Repórter, que legal. Obrigado por esse carinho seu. Joene Maia, Leda Assis, bom dia. Cris Santos, Grazio, acho que é isso mesmo, né? O Grasli Menezes, Rita de Cássia Salles, bom dia, Rita. Deixa eu me ver mais aqui. Valéria Silva, Ritinha Silva, Elzinha Barreto, Rose Souza Santos, Irene Pereira, Misael Vasconcelos, Thaís Soares, Laís Soares, Thaís, melhor dizendo, Misael Vasconcelos, já falei, Love Giqué, Giquezinho entrou, tá aqui colocando, e Marcelo Duque, um abraço aí para o Marcelo, os irmãos, converso com um, e depois vejo o outro, não sei com qual que eu conversei, são gêmeos. Acontece. Esse fim de semana eu conversei com um deles muito, não sei qual foi dos dois, mas se foi Zé Pires Carvalho, Franciele Cardoso Ribeiro, Ilene Fernandes, Urbano Souto, Sueli Bispo, a Sueli lá do Campo Largo. Por que não fiscalizar os distritos? É o que ela está dizendo, é verdade. Boa Sueli. pergunta. Não chegam aí não, né? Parece que aí faz parte de outro mundo que não é de que é. Urbano Souza, Zé Pires Carvalho. Ontem eu encontrei um cidadão, Valéria Silva. Eu encontrei um cidadão ontem. Encontrei não, eu fui ali na Santa Luzia e estive lá no estabelecimento comercial dele para adquirir um produto. E ele disse assim, eu assisto o programa todos os dias. Eu gosto do trabalho que vocês fazem aí, Facebook, no Instagram, mas não perguntei o nome. Aí, de qualquer maneira, é o homem do galeto assado ali. Do galeto? Bom, tem boa freguesia, tudo legal, ele e a família lá. Quero mandar um abraço para ele, se ele estiver nos ouvindo aí, ele colocar o nome, que me perdoe, mas na hora fugiu aí o seu nome. Elma Vieira Santana também está aqui com a gente. Mas está perdoado. Está perdoado. Agora, Wilson, para o pessoal que está fora de Jequié, o pessoal sempre gosta de ver imagens daqui, certo, né? Vamos ver nossa cidade aí. E a gente tem algumas aqui, porque é um clima diferente. A gente nunca imaginou passar por uma situação dessa aqui em Jequié. Essa imagem aqui... Ali é justamente aquela imagem que você coloca, aquela imagem é Praça da Bandeira, quem vem da 15 de novembro, quem vem também da Félix Gaspar, quem circula ali pela Franja Deon, para ter acesso ao centro de abastecimento, que está fechado. Fechado. Ali a gente vê que tem carros da polícia, viaturas da polícia militar atrás dos cones. Exatamente. Isso foi fechado todo em torno. Sim. Não só essa entrada. A gente tem mais imagens aqui. Isso foi sábado. Isso foi sexta-feira. Sexta-feira, certo. Ficou fechado até sábado, até às 17 horas de sábado. Certo. Aqui, outra rua de acesso, a gente vê. Também próxima. Isso. A Suntran estava por ali. Você ia ver que está tendo até uma reforma. Rapaz, ali estava estragado. Está estragado demais aquela pavimentação. Aproveitei esse momento e
interditar fazendo o serviço. É. Não é? Já é uma boa alternativa. Uma boa. Já que quando é dia normal o funcionamento atrapalha tanto, quando o serviço é feito, tem do outro lado. Uhum. Eu não sei bem como é que está aquela posição ali, não estou identificando, mas tem o outro lado, que afundou, na rua do Restaurante Popular. Sim, ali em frente. Já do lado de cá, Uhum. que fica em frente ao canal. Pô, ali afundou tudo, um serviço que a Embasa fez, uma empresa, aquelas empresas, diz a empresa, concluiu, entregou à prefeitura, mas afundou. Se antes não era assim. É. Mas vamos lá. E aqui é exatamente a imagem da rua que você citou. Ah. Fechado, os carros passando, eu vi muita movimentação nesse dia. Certo. Eu estava por lá às 3h30, 4 horas, mas as ruas aqui fechadas, não circulando carro. Tem até um videozinho. Entendi, que bom. Olha o carro do gás, olha o gás. Tem mais imagens aqui, a gente andando, né? Vendedor ambulante ali, estava indignado, vi muita gente xingando, Wilson, xingando a prefeitura, xingando o governador, falando, por que não avisam antes, a gente já prepara todo o material aqui para vender e descobre no dia que vai ter esse fechamento e coisas do tipo. O pessoal estava muito chateado. Ali essa área mesmo, a área comercial ali. Porque a gente fala sempre assim, o entorno, né? O centro de abastecimento, ele tem no entorno dele aquelas outras ruas, aquele outro lugar. Eu estou vendo bem onde é que você está colocando essas locais ali. Ana Caldas, um abraço para você, Ana. Marivaldo Santos, Kátia Silene Silva, né, todo esse pessoal, Joene Maia. E esse pessoal que está com a gente sempre está mandando um abraço assim, muito afetuoso. Você tem um Instagram aí? Instagram? Temos. Quem é O que pessoal tá do aí? Instagram aqui, a Zane está acompanhando a gente. Cíntia Regiane, o São Paulino está aqui. Bom dia, São Paulino. Robson Santos, a Daime Lima. Mandar um abraço para Vinícius Soglia, grande Vini. Abraço para você, abraço para seu pai, o Teca. Arthur. Tá aí, Arthur tá com um projeto bacana, espero que dê certo, que é o São João Solidário de Jequié, que seria com alguns artistas da terra realizando uma live, que também teria a questão beneficente e dar um apoio a esses artistas aí que estão precisando, estão sem tocar. Tem gente aqui em Jequié, em todo lugar, que vive da música. Que vive da música. Vive da música, trabalha esse, E aí cantor, tem uma instrumentista. série de pessoas, né, que além daqueles que tocam, tem o do som, tem o som. do tudo, tem o do que tem a estrutura do palco, tem um bocado de gente que está passando sérias dificuldades, porque se não tiver outra atividade, complica mesmo, não é fácil não. E aí tem que buscar, não sei, alguma alternativa. Nós já éramos para estar com festa nas cidades. Sim. Né? O São João, as empresas, por exemplo, que vendem fogos de Complicou artifício, elas devem estar vendendo 10% do que venderia em condições normais, né? Sem dúvida. Inclusive, eu estava vendo ontem uma matéria nessas cidades aqui do Nordeste que tem muita tradição, Caruaru, São João, Campina Grande, que eles estão tentando realocar o São João para outubro. Seria a primeira data que eles enxergam que poderia, mas diz que ainda vão analisar. Porque, Wilson, a perda de dinheiro seria mais de 500 milhões. Eles calcularam ali em torno do São João, é muito dinheiro. Então, estão querendo fazer um São João mais próximo do fim do ano, torcendo para que a situação passe. A gente lembra que o Brasil já tem mais de 30 mil mortos, os números continuam crescendo, a gente ainda não tem uma vacina, então não tem certeza que vai poder acontecer o São João, a gente fica na esperança para que volte a acontecer depois. Agora tem algumas perguntas aqui. O Franklin Pedreira, ele fala, esse decreto com as novas normas de funcionamento do comércio Já sai tem, hoje? É isso. Aí a prefeitura, né, tem que definir através do decreto que deve sair nas próximas horas, né? Se vai funcionar ou não, mas não tem nada novo aí circulando. A única novidade é o decreto estadual sobre a questão do toque de recolher, que está mantido até o dia 14, né? Isso. E a gente lembra, a semana passada até, inclusive, reproduzimos o áudio do Celso Galvão, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jequié, ele explicando que teve reuniões junto aí a representantes do comércio de Jequié, de diversas áreas, desde os representantes das academias, o pessoal da CDL, que representa o comércio atacado, varejista, etc.,
para eles sentaram, se reuniram e conversaram pensando numa proposta de reabrir o comércio de forma gradual e com segurança. Porque eles deixaram claro que a situação está difícil. Uma empresa 2, 3 meses sem ter faturamento é muito difícil manter funcionário, pagar seu estoque, os impostos continuam vindo, aluguel está lá, conta de luz, energia. Então teve sim essa conversa junto à prefeitura, outros representantes, e eles disseram que estão bolando uma proposta que seja efetiva. A gente vai ver aí nesse novo decreto se vai reabrir ou não, se vai ter aquele reabertura gradual, não é isso? Que tem revezamento de horário, tem dias para tipo setor do comércio. Em Conquista está sendo assim. Eles fizeram a reabertura em 5 passos. Primeira etapa, abre tal setor do comércio. Na segunda etapa, que na outra semana abre tal setor. Feiras livres, sábado e domingo. Só pode funcionar sábado e domingo e nenhum comércio abre sábado e domingo. Então tem algumas cidades que estão buscando alguma forma de equilibrar a questão da saúde e a questão do comércio, que são fundamentais. E a gente pegando o exemplo de outras cidades, eu vou citar assim cidades que já tomaram adiantaram, né, algumas decisões. Feira de Santana, que é a maior cidade da Bahia, que está no interior, né? Ela tem sido muito rígida, inclusive permanece aí o comércio fechado lá em Feira. Feira é um entreposto comercial dos mais importantes do Nordeste, não é só da Bahia, né? E a prefeitura lá de Feira também decidiu endurecer as medidas restritivas aos bairros, Sim. onde tem maior índice de coronavírus. Porque muita gente está questionando o seguinte: todas as medidas que são tomadas só estão voltadas para o centro de Jiqué. É como se Jiqué se concentrasse tudo no centro da cidade. Quando tem os bairros, né? E Jiqué tem bairros grandes. O Jiquezinho já tem várias localidades dentro do bairro do Jiquezinho, não é? Então não pode se dizer, não, vamos ficar aqui no centro da cidade, esqueceu o Jiquezinho, o Joaquim Romão, Mandacaru, né? E outras áreas, o São Judas Tadeu, que está com índice enorme de infestação do mosquito Aedes aegypti. Tem muita gente reclamando lá de problema. Todo dia a gente recebe alguma reclamação. E por aí vai, né? Então, é importante que essas medidas que outras cidades estão tomando. Nós publicamos aqui no nosso site, que no GQ Repórter, que a cidade de Uruçuca tem 20 mil habitantes. Eu já falei sobre isso. E Uruçuca tem um índice grande de pessoas com o contágio, né, infectadas. E Uruçuca decidiu endurecer mesmo. A partir de quinta-feira, o prefeito Moacir Leite Júnior, eu sei até que é o prefeito de lá, ele já foi prefeito anteriormente e voltou agora, no último mandato, na última eleição. E ele decidiu, quinta-feira, suspender literalmente as pessoas até de andarem nas ruas. Serra Grande, que é um distrito de Uruçuca, e para onde se destina todo o movimento turístico de Uruçuca, porque Uruçuca fica distante do mar, muito distante. Serra Grande fica no litoral, mas é um distrito. Então, é como, vamos dizer assim, Guaibim, Valença e tal, né? São áreas litorâneas. E o que é que acontece? Ele vai suspender toda a movimentação de pessoas. Ninguém pode andar na rua. Será que consegue? Difícil. Tem lá a Ponta do Ramo também, que a turma chama As Queimadas, que é outro distrito também, outro povoado lá de Uruçuca. E o prefeito decidiu que vai segurar mesmo. Não tem negócio de dar um jeitinho, deixar abrir ali temporariamente ou gradualmente. Não, vai fechar. Tudo. É o lockdown? Esse é para valer mesmo. É para valer, não tem história. Algumas cidades estão pensando nessa medida, Wilson, porque Jequié, a gente tem o exemplo de Jequié, até de Itabuna, por exemplo. Várias medidas foram tomadas, só que não teve o achatamento da curva, a curva continua crescendo. Itabuna são mais de 1.000 casos. Então, e parece que vai ter a abertura do comércio agora. A gente vê que tem medidas tomadas, mas não surtem efeito. Então, alguma coisa ainda está errada. Nós temos aqui boletim de ontem, da Secretaria de Saúde do Estado, boletim divulgado ontem, diz aqui o seguinte:
eu vou pegar só as 20 cidades da Bahia com o maior número de casos que foram detectados, né? Os casos positivos do coronavírus. Aí nós temos, primeiro, Salvador, capital, maior número de habitantes também, tem 1.601 casos, né? De pessoas contaminadas. Aliás, 16.001, desculpe, 16.001, que mil e pouco. 16.001 Salvador. A segunda colocação é um pódio que ninguém queria, né? Mas o segundo colocado é Itabuna, com 1.161. Terceiro, Feira de Santana. Feira de Santana chega a 791 casos. Esses os dados estiverem precisos. Está publicando aí, para você dar uma olhada e conferir. Ilhéus é a quarta colocação. Ilhéus tem 715 casos. Lauro de Freitas, 651. Jequié, o sexto colocado. Jequié que chega a 525 casos. Aí eu vou para a nossa região aqui, apenas para todo mundo está tendo a oportunidade de ver aí. Piauí, que tem uma população menor que a de Jequié, tem um número de casos também muito grande. 285. Se você for levar em conta a população de Piauí, a população de Jequié, e Piauí tem mais casos do que Jequié, né? Olhando proporcionalidade. Vitória da Conquista, a população muito maior do que a de Jequié, né? Praticamente o dobro, né? Vitória da Conquista tem um número menor, 253 casos. E por aí vai. O último colocado nessa relação indigesta é Juazeiro, o 20º, com 123 casos. 123 casos. Pois é. Realmente. Tá aí a relação para quem quiser dar uma olhada, né? É bem diferente. A gente vê Jequié aportando ali entre sexta colocação, colocação que ninguém queria. É o único pódio. É o único pódio. Bom para você dizer assim, eu não sou o primeiro. Primeiro é Salvador, não tinha como não ser. Não tinha como não ser. Até pela quantidade de pessoas. Mas a gente vê, Wilson, que tanto Jequié, a Bahia, o Brasil de forma geral, estava vendo em comparação com países vizinhos da América do Sul. A gente sabe que o Brasil tem mais população, mas tem um cálculo que faz a média. A comparação do Brasil com a Argentina é algo assombroso. Assombroso. Eu vi isso ontem na televisão, assustado. A Argentina travou, fechou. Sim. E não se fala em reabrir. Não fala em reabrir. E a Argentina, um número pequeníssimo, rapaz, de casos, rapaz. E de repente, né, o Brasil, a coisa complicou. Rogério Brito está aqui com a gente. Fátima Pinheiro, bom dia para nós, todos. Key Novaes, Lucas Marconi, professor Lucas Marconi, Leila Graciela, Mariano Sampaio, o Grupo Disvel, né, que representa a Fiat aqui, nosso município e região, Gisleno Oliveira, um abraço, Gisleno, Kátia Silene, todo esse pessoal. E quem tiver qualquer pergunta, qualquer questionamento, fique à vontade. Cristiane Pinheiro, que Deus tenha misericórdia de nós, verdade. Tem que ter. Essa misericórdia mesmo, até onde isso vai, né? Isso vai adiante. Eu queria que você desse novamente ali uma mostrada ali no nosso blog, que tem uma notícia que eu achei interessante mesmo, é de uma jovem biomédica baiana, né? Tá bem aí, ó, ela é de Jacobina. E ela está no estudo, né, que lá da Oxford, para a questão da vacina, né? Que legal, boa notícia, né, Midley? Gente nossa, baiana, né? Lá da região do Ouro. Ela é biomédica e participa do estudo da vacina contra a Covid em Oxford, na Inglaterra. Legal, né? Vamos torcer para que avance. A gente fica nessa torcida. Isso, porque, se eu não me engano, essa é a vacina mais avançada, acho que já passou de 2 etapas, com bons resultados. Seria, digamos assim, a salvação mesmo, uma vacina surgindo o quanto antes. Se já está testando, já está chegando a testagem humanos, eles estão colocando para correr, porque normalmente demora esse processo. Mas como a situação é urgente, já estão chegando aí na testagem humanos. E uma coisa que a gente fica meio atordoado.
Eu confesso, fica muito atordoado. É porque você vem se enchendo de informações. Não é? Todo momento a gente está aí, todo mundo está nas redes, está recebendo informação. E todo momento chega uma informação nova. Essa questão da cloroquina, hidroxicloroquina mesmo, eu ontem vi toda uma reportagem sobre ela. Sim. Sobre a questão da eficácia. Porque chega um determinado profissional, eu vi até um senador, olha, eu tomei e tal, mas ele foi até muito prudente, que ele falou assim, procure o médico. Porque, Rony, eu entendo assim, se você tiver, isso é um pensamento meu, viu? Eu vou expor um ponto de vista. Você está morrendo, você está com um problema seríssimo, tudo que for possível você fazer, tomar, você vai tentar, né? Você está no desespero. Agora, não quer dizer que haja eficácia para todos os casos. Sim. E não é todo mundo que vai sair aleatoriamente. Surgiu um remédio aí, já falamos sobre isso. É um medicamento que foi pesquisado e tal. E aí, rapaz, correu a conversa, porque pegaram a conversa. Não pegaram tudo, né? Olha, ele é bom para isso. Sim. Viralizou, o pessoal aí joga nas redes sociais, porque tá uma loucura. É a pandemia da doença e a pandemia da loucura. Porque todo mundo ficou louco, quer uma solução. Tivesse uma solução, né? Era a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa do mundo. Aí começam a divulgar. E esse remédio, eu não vou dizer o nome novamente, esse remédio está sendo consumido. O que é que as farmácias começaram a fazer? Segurar para vender mais caro. Olha o jogo aí. Você tem aí tal produto? Tenho não, rapaz, mas vou receber e tal. Reserva aí 4 caixas. Tem gente que só está comprando de pancada. Eu encontrei um cidadão, amigo, engenheiro, meu amigo, bato papo com ele, e ele estava experimentando uma nova marca de cerveja, né? Na boa, pá, tomando a cervejinha dele esperta. E eu falei, rapaz, você está sumido, né? Falou, rapaz, ele é meio estovadão, estava doente. Eu falei, doente de quê? Peguei não falou nem o nome, mas acho que ele quis me dizer que pegou a Covid, né? Testou Covid-19. Ah, mas eu peguei aí, mas liguei para uma amiga minha, que é médica, e aí fiz uma consulta a ela por telefone, perguntei a ela se poderia tomar esse remédio, o tal remédio que eu falei. Não é hidroxicloroquina não, é outro que está circulando aí. Aí, simplesmente, olha o que é que aconteceu. Ele disse que tomou, fez uma associação com outro medicamento que ficou bom. Aí eu fico a imaginar quantas e quantas pessoas, quando ele der essa informação, passar essa informação, vão fazer o mesmo que ele fez. Se foi bom para ele. Agora vamos e convenhamos. Se ele realmente teve a doença, ele não me disse que fez o teste e comprovou. Pode ser que ele estava com dengue, estava com outra indisposição. Se deu certo a composição que ele fez, por orientação de alguém, e se não der certo para outros e complicar uma outra situação de saúde, então tem que ter cuidado, né? Esse é o meu pensamento. Mandar um abraço aí para o Jefferson Lima, está por aqui também, e a Dilma Gomes. Antônio José Magalhães disse que só entra para colocar lenha na fogueira, mas nunca mais ele colocou lenha. Zezinho Magalhães. Eu saí aqui, Wilson, me ausentei, que foi um agente de endemias da dengue passando nos lugares. Renato, o nome dela, ela falou: lembra aí o pessoal sobre a dengue para tomar cuidado dentro de casa. Ela trabalha na prefeitura e tá indo de lugar em lugar aqui. Já teve aqui recentemente, eles estão tendo esse cuidado. E eles não estão. Ela falou: a gente não entra nas residências mais. E a gente passa as informações, conscientiza, mas nesse período da Covid, eles não estão entrando dentro das casas para fazer aquela vistoria. É importante que a pessoa, né, o proprietário da casa, do espaço, do imóvel, tenha consciência. Porque às vezes ele, já que não entrou, eu nem vou dizer como é que está aqui a problema, não, né? Mandar um abraço para Daci Cabral e também para Aline Marinho, Leda Cis e o Giba Vieira. E o Cláudio Machado está acompanhando a gente Claudião. Tá lá no Instagram acompanhando a gente, Jequié
Vibe positiva também. A Normélia falou sobre a questão dos números, Wilson. Ela, por que 525 Jequié? A quantidade de contaminados Jequié é 518. Isso foi no boletim da prefeitura, 518. Sim. Aquela tabela que está no blog é da CESAB, não é isso? É da CESAB. Então tem essa Os diferença. números da CESAB, minha amiga, nunca batem corretamente com o do município. Isso eu já conversei com o secretário, Vitor Lavinsky. O secretário de Educação, não conversei com ele, ou da Saúde, eu não conheço ele, assim, para chegar e ligar, mas já vi ele dando explicações por que as coordenações, os CIEVs, né, quando mandam para lá, nunca bate igual. O município tem um dado e Salvador, o estado, tem outro dado. Então, a gente não entra nesse... É tanto que no blog, nos blogs todos, nos sites todos, todo mundo tem esse cuidado. Publica do município e do estado. Cada um interprete. Cada um interprete aí, porque não tem outra maneira, né? Lene PS, Cristiane Pinheira, ela fala sobre citar sobre dengue, pois a situação está complicada. Muitos casos, Zika e chikungunya. E num momento terrível, né? Imaginemos que uma pessoa adoeça num período desse com chikungunya e precisa ir para um hospital público que está para a UPA, qualquer lugar, que o foco total é dengue, né? Coronavírus. É o coronavírus, né? E os pacientes é um risco, um temor enorme por parte das pessoas. Sem dúvida. Tem gente aqui fazendo outras reclamações, Luiz, que a gente sabe que os problemas não param. Sim. A Key Novaes, não sei se você viu aqui. Bom dia, Wilson. Residencial Segredo está sem iluminação na minha rua, na via de acesso. O poste caiu e até hoje ninguém resolveu. Vim botar os postes. Situação complicada. A Key Novaes lembra aqui. A mesma coisa, Marilândia e Santos Brito. Aqui no Alto do Bela Vista, todos os meus vizinhos estão de dengue. Aqui em casa são 3. Fala aí para as pessoas limpar os quintais. Já tem um vírus que infelizmente está matando. Temos o direito à vida. Lembra aí a Marilândia e Santos Brito. Situação muito complicada da dengue mesmo, ainda mais nesse período. Os outros países não estão tendo essa dificuldade como a gente está tendo aqui. Na Itália eles não estavam combatendo dengue e coronavírus ao mesmo tempo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o Nordeste, que tem um índice grande de dengue. Então são 2 inimigos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, que um complica o outro. Um complica o outro. Traz Além de confundir, às vezes a pessoa está com dengue e acha que está com coronavírus, e vice-versa, e fica aquele receio de ir ao hospital. Mas só depende da gente, nos 2 casos. Querendo ou não, depende muito da gente se cuidar. É verdade. Na sexta-feira, o governo do estado inaugurou o hospital de campanha da Arena Fonte Nova. Fica ali próximo à ferradura, né, no fundo ali da Fonte Nova, em frente ao dique de Tororó, e deu o nome de Elcio Nogueira da Silva. Elcio Nogueira da Silva, que nada mais é, em termos de conhecimento do público esportivo, que é Sapatão. Ex-zagueiro do Bahia, né? O Sapatão se notabilizou no Bahia, na verdade. Jogou pelo Fluminense de Feira, por outros times, foi treinador e tal, e morreu sexta-feira. O Sapatão, ele adoeceu, teve um problema sério, né, de saúde, e lembrando que ele foi uma estrela, né, um dos astros aí do Bahia, na década de 70. Eu vi muito Sapatão jogando aqui em Jequié, quando o Jequié começou a... Em Jequié, em Salvador, né? Que assistiu o jogo tanto aqui como lá. E quando assistiu o jogo muito na Fonte Nova, Sapatão com aquele pezão dele. Mas era um bom zagueiro, né? Me lembro de Sapatão. Tem uns jogadores assim do Bahia que nunca saíram de minha cabeça. Zagueiros. Era Zé Otto, que parece que saiu aqui de Jequié. Era um bom zagueiro. Roberto Rebouças. E tinha o Sapatão, me parece que tinha um Henricão também que jogava demais, batia até no vento. O vento se passasse muito... Pois é, o Sapatão, ele disputou 450 jogos pelo Bahia, rapaz. Jogou muito, viu? E recebeu esse nome aí da Arena, né? Infelizmente num local que é para preservar a saúde, mas vai ser temporário, né? Porque esses hospitais montam e depois desmontam também. Os estádios, a gente já comentou sobre isso. Sobre o investimento da Copa do Mundo, que foi em estádio, não fez hospital, agora os estádios viraram agora os hospitais. estádios viraram hospital. Que coisa, né, rapaz?
Na época só pensava em fazer estádios para a FIFA, Pra FIFA, aplaudir, padrão FIFA. padrão FIFA, e fizeram estádio em estados que não tem nem futebol, né? Não tem um futebol, tem Manaus, né? Parece que é Manaus. Não. Tem Vários lugares. a o próprio Mané Garrincha, Arena lá em Pantanal, Brasília. o Mané Garrincha, que era um bom Os estádio. elefantes brancos, assim. Mas aí é a famosa lavagem do din-din, né? É pro din-din circular. O din-din para circular tem que fazer alguma coisa. Se o din-din ficar parado, os caras não ganham. Não ganham. Coisa, meus amigos. Estou vendo algumas notícias aqui do estado, Wilson. A gente sabe que nesse período da Covid-19 muita gente não está trabalhando, aqueles que têm mais condições, tem gente que quer viajar para praias, lugares turísticos. Evite. Gente, já estou vendo aqui que Itaparica está restringindo a entrada de turistas na cidade, porque esses lugares Itacaré, aí, de Itacaré, Barra Grande, tem muita gente que está aproveitando esse momento para ir para lá, só que os moradores... Mas de lá burlam, com viu? medo. Com Burlam. tudo isso, burla. Por exemplo, o cara vai pra praia, ele tem uma casa, ou ele alugou, ele tem uma casa, ele tem o direito de entrar, né? Sim. Na casa, ele vai, leva os amigos, aí o pau come, cana muito. Vamos lá, Lene PS, eu já falei, Cristiane Pinheiro falou sobre a questão da dengue, a gente tem sempre abordado, não tem esquecido desse problema grave que é causado pela dengue. Deixa eu ver aqui, Marcelo Pires, né, o secretário de esporte do município, Edna Souza. Bom dia, Wilson. Esse toque de recolher de queda não funciona. Ela diz aqui, no quilômetro 3, mesmo os bares abertos o tempo todo, é verdade. É uma fantasia, né? É uma coisa para... O pessoal usava um termo, falava assim, para inglês ver. Isso não é nem para inglês ver. Eu estou fazendo a minha parte. Aí disse que fez a parte dele, o bar ficou fechado. O povo não tem consciência que precisa ficar em casa. É verdade. Ontem eu passei lá no bairro que eu moro e me assustei, rapaz. Um local até que eu gostava de frequentar antes da pandemia, depois eu dei uma parada. N pessoas, rapaz, bebendo, sem máscara, com máscara, até conhecidos meus. Falei, rapaz, a turma não está levando isso a sério, né? Parece que não está levando a sério. Eu fiquei entristecido com isso, até porque conheço algumas pessoas que estavam lá. Falei, rapaz, os caras estão achando que isso é conversa mole para boi dormir, né? Que não existe a doença, não. Quer dizer, eu pensei assim, o cara está ali, ele está pegando essa cerveja num determinado local, porque não é bar. Quando ele vai lá pegar a cerveja, ele vai pegar a maçaneta, não é? Ele vai pisar, ele vai pegar um produto e tal. Ali tem uma família também. Então, está faltando um respeito às pessoas por parte de todos, gente. Todos você tem. Eu acho assim, Rony, você tem um estabelecimento. E esse estabelecimento chega as pessoas querendo entrar e tal, sem máscara, de qualquer jeito, para beber. Eu vou perder meu cliente. Rapaz, faça a sua parte, amigo. Sim. Eu vou lhe servir. Agora você vai beber em casa. Você não vai beber aqui na minha porta, no meu estabelecimento. Não é porque está proibido beber, não, mas vai beber em sua casa. Mas tem gente que não quer falar isso para não desagradar, para não perder o cliente, para não ser antipático. Nesse momento tem que ser. Ou é ou não é. Ficar meio termo não funciona, não. Não funciona. A medida acaba só prejudicando e não ajudando em nada. Mandar um abraço aqui pro Jomir, ator, diretor, já esteve aqui. Ele fala aqui pra gente, lá no Instagram, viu? A gente tem o Instagram do GQ Repórter, se você não conhece. O Jomir fala aqui, abraços meus amigos, saudades de vocês, o melhor programa de rádio da cidade, que tem à frente 2 grandes profissionais com coerência e inteligência singular. Parabéns. Faço questão de enaltecer o Jomir, que recentemente fez uma live muito boa, e o pessoal do Candeeiro Encantado, que é um trabalho ele faz lindo. Parte desse grupo bom. Tá grupo até de no teatro. YouTube a entrevista que eles deram pra gente, tem 2 anos. Tá no YouTube do GQ Repórter, você pode assistir, teve a apresentação deles. Siga a página dos meninos também, que é trabalho aqui da terra de qualidade. Tem tudo, tem cordel, é muito bacana. Pois Essa época de São João a gente sempre É lembra. legal. Assim. Um abraço, Jomir. Um prazer. Quando isso tudo voltar normal, a gente vai bater um papo e com vocês todos. Os artistas, principalmente da nossa terra, tanto valor e precisam ter sempre seus espaços. Pois é, um homem morreu sábado, madrugada, uma pessoa até conhecida aqui, o Adílio Freitas da Silva, de 34 anos.
O que é que aconteceu? O Adílio saiu de casa para ir caçar. Diz que ia caçar tatu, né? E na região lá do Castanhão. Manuel Vitorino e Jiqué, né? E aí ele, 34 anos, pegou um amigo e saiu madrugada, que disse que a caçada é boa e cedo. Só que o amigo contou na polícia que um se afastou do outro, no mato, né? Sim. Por as estratégias de caçador. E nessa estratégia, de um para o lado do outro, o cara só ouviu o tiro, um disparo. Quando voltou, que o Adílio já estava agonizando, morto, morrendo, né? E aí a polícia foi fazer o levantamento cadavérico e tal, e tudo indicava, ou indica num primeiro momento, que foi um tiro acidental dado pelo a própria vítima, né? Sim. Mas é o caso aí de que vai ter que ser apurado. Porque o tiro pode ter sido acidental da arma dele, como pode ser do amigo também, né? Mas vai ser levantado. Outro assunto que a gente destacou hoje aqui no GQE Repórter, no blog, gqreporter.com.br, a Guarda Municipal, ela foi acionada ontem, por volta das 18h36. Passaram a informação de que no Parque das Algarobas, numa casa, um homem mantinha o pai em cárcere praticamente privado, com maus tratos, amarrado na cama. E aí os guardas foram lá e constataram o fato. O homem foi identificado, as iniciais dele é SS, ele mantinha o pai idoso, amarrado pelos membros superiores, ou seja, amarrava as mãos, né, rapaz? Na cama, condições de higiene insatisfatórias. Aí os guardas deixaram o idoso, né, liberaram e deixaram com uma filha e levaram o suspeito, né, para a Nuna Corpim, para que ele possa aí, né, ser enquadrado lá em expor a perigo de integridade e saúde física, psíquica também a idoso, né? Ao pai. Que situação. No mínimo ali prendia, o pai dá trabalho, pessoa idosa dá trabalho, para não sair da cama, ele aí amarrou. Entendeu que amarrando era a melhor situação, né? Que coisa, rapaz. Desumano. Você comentou sobre o homicídio, também tem esse caso, isso. A gente tem sentido, pelo menos é algo que eu percebo, que os números de homicídio, de assalto também parece que em Jequié, não sei se aumentou ou pelo menos não diminuiu. O que deveria ser a tendência de diminuir com as pessoas ficando mais em casa e tudo mais. Mas eu tenho sentido pelas notícias que a gente vê, até da Polícia Militar, que eles sempre divulgam, o aumento de casos de violência doméstica. A gente está tendo muitas notícias relacionadas a isso. Também o homicídio na cidade aumentou. Hora e outra eu escuto lá da minha casa a polícia passando na velocidade e a gente no outro dia vê notícia ou vê vídeo de gente sendo assassinada em Jequié. Eu não entendi o motivo desse aumento da violência na cidade nesse período que as pessoas, teoricamente, estão ficando mais em casa, não estão indo trabalhar e por aí vai. É uma situação muito complicada mesmo. Isso é um fato. Porque não para, né? O crime não para. Ele se adapta. Ele tem a dinâmica e se adapta. E outro caso que também é levado em conta é que as relações, até familiares, elas se complicaram, elas se acentuaram, né? Porque todas as indisposições de gênio, de tudo, ficaram mais à flor da pele, né? Sim. E aí tem tido muito problema. Dizem até que nesse período, eu não sei como, porque os fóruns estão fechados, mas a entrada de pedido de divórcio é muito grande. Ontem os veículos de imprensa, os canais de TV, a Globo, a Record e outros, publicaram muito, divulgaram matérias até grandes sobre o caso de uma médica, a doutora Ticiana Azambuja. E ela ficou muito emocionada ontem ao apresentar uma situação que ela conviveu. Ela saiu de um plantão e aí ela foi para casa descansar, né? Para pegar outro plantão 8 horas depois. Só que quando ela chegou em casa, tinha um grupo fazendo uma festa, comemorando
a idade lá de um cidadão jovem. E o palco ganhando música ao vivo, Sim. e coisa de festa mesmo, em plena pandemia. E isso aconteceu no Grajaú, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Ela, enfurecida, ela teve um acesso de fúria. Porque é uma coisa... Eu observei ontem, eu assisti essa matéria nos 2 canais para ver, Sim. né, para a gente tirar uma ideia de estar tão à distância. É bom você assistir dos 2 para você entender mais ou menos. Ela saiu de casa muito nervosa, apanhou um martelo e com o martelo ela bateu na porta da festa, da casa, frente à casa dela, frente ao prédio. Ninguém atendeu. Ela aí perdeu um pouco da razão, do equilíbrio. Às vezes perde, né? Não vamos aqui fazer qualquer crítica pela crítica, e também não justifica a agressão. Ela apanhou o martelo, tinha um carro importado na porta, e ela mandou ver no vidro do carro que o martelo quebrou o vidro. Quebrou o vidro. No momento que quebrou o vidro do carro, tomaram conhecimento, aí saíram enfurecidos. Aí veio o outro lado, quebrou o vidro do carro, ela cometeu um erro, não tinha que ter quebrado. Claro. Bateu na porta, ninguém atendeu. Aí os caras, um homem pegou ela, colocou no pescoço dela, dependurado, a cabeça, todo mundo viu isso. Sim. Se as imagens As tiver aí imagens para são você fortes. mostrar, imagens fortes, e aí saíram batendo. Tanto bate homem, covardes, como bate mulheres. E o mais triste de tudo é que tinham policiais no meio. A festa era de um policial. Se você tiver essas imagens, Vou tentar pegar aqui pega para o aí pessoal no. ver. Quem não viu, né? Mas muita gente deve ter visto. E aí, rapaz, ela ontem pediu desculpas e desassume toda a responsabilidade e pagar o vidro que quebrou, tudo, que ela disse que realmente errou. Mas ela não tem mais ambiente. Rapaz, o que humilharam essa mulher? Bateram. Ela se dirigiu a um batalhão, uma unidade dos bombeiros que fica ao lado. Os bombeiros vieram ver a confusão toda. Sim. 3 bombeiros, ó, tudo de braço Cruzaram cruzado. os braços. E não fizeram nada. Ela pedia só para manter ela lá dentro, para ela parar de ser espancada. Mas, e aí, chegaram vizinhos que tentaram entrar no negócio para explicar. Tá aí? Vamos, Eu vou botar o pessoal. para o pessoal ver isso aí. É revoltante. É revoltante. E quando eu vi os policiais, me deu mais indignação aí, que a festa era de um policial, amigos policiais, os bombeiros que são profissionais assim, do mais alto tempo. Olha lá, vamos Olha, ver. ela está sendo carregada. Ela é né? carregada por um policial. Aquele cara é policial. Era o dono da festa, olha bem. Olha como ele carregou a mulher. Aí esse covarde aí, esse marginal aí deu um tapa no rosto da mulher. Aí vem uma outra Puxa o cabelo. enfurecida e diz a ela: você não tem medo de apanhar de homem, agora você vai apanhar de mulher. E bate no rosto dela. Depois jogam ela no chão. Rapaz, Ela isso. teve várias lesões. Olha pra aí, né? lesões na mão, pisam na mão, pisam no. E os caras olhando, os policiais. Nada. Aí vai o comando da polícia, vamos apurar, vamos não sei o quê. Essa mulher. Identificaram Um rapaz foi entrar em defesa dela, tomou um um soco. soco na cara. Rapaz, olha pra esse homem aí, esse tamanho desse homem. Rapaz. Tem mais um esforço dele jogando ela no chão. Jogou Se pra você quebrar tiver mesmo. ela, é pra ver mesmo. Falando pra- Por causa de que ela quebrou o vidro do carro. Ela disse, eu errei. Aham. Ela disse, eu não faria novamente. Não era pra ser. Era bom o Claro. diálogo, né? Se conseguisse o diálogo. Mas terrível, viu, mano? É. Terrível. E assim por aí a gente vai vendo essas Isso coisas. deve estar acontecendo em muita parte do Brasil, isso, algumas casas realizando festas, a gente tem notícias aqui. E não da aceita que ninguém não faça aceita, nada. Não aceita. Eu acredito que muita gente deve estar passando por isso, inclusive na matéria entrevistam com os vizinhos que falam que é festa direto. É isso. O sujeito falou que foi o aniversário dele, mas ele fala, não, durante toda a semana, já ligamos para a polícia não vem. Não sei se tem ligação porque o cara é policial. Mas Já a ligamos festa pra- era não, dele, porque tinha a festa era dele. tinha até as canecas Isso, padronizadas. Corona Fest. Não foi feita por Chico Salles como essa aqui, não. Não. Né? Produção do Chico, não. Mas as imagens são revoltantes. É revoltante. uns Eu homens de toda assisti- média altura dando murro na cara de Pô, mulher. pra que isso, rapaz? Você. Pô, não tem que sentido. Tem não. condição Marcos nenhuma. Sena, Cristina Mello, Normélia Mendes Bonfim são nossos. Eu assisto esses negócios,
mas me atinge assim, no Dá meu revolta. sentimento de ver a covardia, né? Afonso de Souza, Adilson Barbosa Filho, esse pessoal todo tá aí nos Zé Tavares fala aqui, bando de covardes. covardes, É isso mesmo. rapaz. É mulher e homem, quem tava lá. Pô, não tinha sentido. Que discutisse, olha, você quebrou o carro, a senhora tá errada. Vai pagar. E tal, a gente vai continuar com nossa festa, a senhora que vai mudar de lugar, agora bater, carregar uma senhora, independentemente de quem fosse, não é porque é médica, não, quem fosse, daquela maneira, aquilo não existe, rapaz. Não São existe. bárbaros. Manuela Xavier Oliveira, obrigado, Manuela. O Pascoal tá assistindo a gente no Instagram. Pascoal, grande E fala figura. aqui, ó, vazamento de água na rua Lourival Ribeiro, muita água desperdiçada Jequezinho. e rua cheia de lama. Meu Deus do céu. Que situação. Não para, né? Não Os para. problemas também não param, Não viu? param, a verdade é essa. Mas a vida que está seguindo aí, né? A gente tem que entender que a vida segue. Agora vamos resolver. Chegar lá na Lourival Ribeiro e resolver o problema. É o que desejam os senhores moradores. Chegamos ao final? Chegamos ao final, Pois mais uma hora é. de notícias. Mais uma hora aí boa de notícias, de comentários. A gente fica mais aqui nos comentários daquilo que foi notícia nas últimas horas. Final de semana teve muita manifestação, né? Em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse clima. A Bahia também teve. E na tava Bahia vendo imagem também. de Vitória da Conquista. É verdade. Talvez tenha tido E em por aí Salvador vai. também. O país vive momentos assim, difíceis para um lado e para outro, né? Que a questão política se acentua. Eu tive a oportunidade, Rony Bryan, em casa está me dando essa oportunidade. Eu não sou Midley, que Midley é um grande leitor. Eu não tenho essa disponibilidade assim de ler, dói meus olhos e tal. Mas eu assisto muito documentário, eu tenho visto uns interessantes. Eu assisti dois documentários esse fim de semana. Um é reassistir. Peguei de um ponto mais inicial do que da vez anterior. E é necessário que você assista até para você daí começar a entender as coisas até chegar em 2020. É um documentário sobre Getúlio Vargas, a história de Getúlio Vargas até seu suicídio. Dizem que foi suicídio, né? Lá no filme mostra como suicídio, no documentário. E Juscelino Kubitschek, essa grande liderança popular do país que teve que sair do Brasil, ser exilado, permitiram que ele saísse, depois ele morreu num acidente. Mas são dois documentários que, se você analisar, colocando alguns pontos no que você precisa entender para chegar aos dias atuais, é maravilhoso você entender. Todos dois, Getúlio, populista, povão, era militar, mas era um povão mesmo, ele era da classe operária. Sim. Caiu por causa de corrupção que foi descoberta dentro do palácio, que ele disse que não tinha conhecimento. Que partia desde os filhos dele com um oficial que era o ajudante de ordem dele, dentro da casa dele. O cara ganhava um salário X e o cara começou a ter patrimônio. Quando o escândalo aconteceu, e aí criou uma instabilidade para ele enorme, aí veio a turma para derrubá-lo. E Juscelino, coisa semelhante, Juscelino no auge, Brasília construída, aquele cara simpático, um diplomata em termos da relação, um cara educado, toda a diplomacia que ele tinha, o Juscelino, líder popular, mas também caiu em desgraça. Caiu. Aí vieram, naquele tempo tinha Carlos Lacerda, aquela turma foi para cima dele, ele não resistiu, foi deposto, entrou em seu lugar o Jango, foi aquele problema todo. Os mais interessados ou que acompanham bem a política vão entender muito, mas eu achei dois documentários maravilhosos para você começar colocando as coisas, dando os passos para entender o que acontece hoje, o que Porque aconteceu. se repete, parece muito. Parece que se repete com outras Outros figuras, personagens, outros mas o personagens, roteiro- mas o roteiro é o mesmo. É o mesmo. E nós vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Interessante essa dica aí, Wilson. E o roteiro é o mesmo. Inclusive, essa semana eu vi que o Centrão já conseguiu 300 cargos dentro do governo. E O Centrão, cargos eles se instalaram assim. Os deputados, né? Os senadores que fazem parte. Quem foi um que disse uma época, disse assim, sem o PMDB ninguém governa. Ninguém governa. Não teve essa máxima uma época? É mais ou menos isso. O Centrão é mais ou menos isso. Presidente da República nenhum.
por mais danadinho que ele se acha, mais esperto que ele se acha, não governa sem eles. Não. E tem que sujar tudo, ou seja, passar borracha em tudo que disse. Uhum. Bolsonaro foi um desses. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu não vou me juntar a esse, não vou... Ou ele junta, ou ele sai, Ou ele sai. né? Então o Centrão, eles vão pelas beiradas. Eles vão encostando pela beirada, conquistando o cargo e tal e tal. E depois o governo vira uma coxa de retalho. Foi assim com o Lula. Lembra que Fernando Henrique. Lula entrou, todo mundo tinha medo de Lula, Lula não vai permitir. Lula se juntou, fez Dilma Temer como vice, eles nadaram de braçada. Quando foi no final, tiraram Dilma, inventaram o tal do golpe lá, impeachment. Assim aconteceu com outros. Temer entrou presidente, o pessoal só Temer, golpe, golpe, o PT passou 2 anos falando em golpe, não conseguiu tirar Temer da presidência. E eles continuam assim, junta um bocado, fortalece pelo número, que tem cabeças pensantes, negociam tudo, e continuam mamando nas tetas do poder, esse poder tão corroído aqui de nosso país. Tchau, gente. Por aqui, por hoje eu fico. Tchau, valeu, tchau. Até amanhã.